ele é jornalista e traduz o economês para o português. Eu vou conversar com Alexandre Versinhasi. Está aqui o livro do Alexandre Versinhasi, uma breve história da economia da Grécia Antiga ao século XXI. Uma breve. É um volume só. É, pedrado, né? Tá, mas... Editora Leia. Está aqui. Você é economista? Não, sou jornalista. Você eu trabalho na Super Interessante há muitos anos. E a ideia de fazer o livro veio inclusive de uma matéria, de uma matéria que a gente foi fazer, que eu fui fazer lá para Super, né? Bem quando estava dando a crise de 2008, tipo a carga ali e tal de notícias. Não fala como se todo mundo já soubesse o que quem foi que deu o que em 2008. Fala da crise. Mas é isso, né? Quando aconteceu a falência do bancão americano ali, do Lehman Brothers, né? E que na sequência disso você teve uma quase que a destruição do sistema bancário mundial, e chegou perto disso mesmo, né? Tanto que os Estados Unidos gastaram os tubos ali e tal, mas entre 9 e 10 trilhões de dólares para salvar isso, e agora está dando esse problema todo, né? Quer dizer, hoje mesmo, né? Agora, o negócio dos bancos americanos em 2008, a causa principal foi realmente o negócio do mercado imobiliário, né? Das hipotecas. Exato. Que pegava, supervalorizava o preço. Como é que era a mecânica daquela coisa? Então, tudo que chamam de bolha financeira, toda hora que alguma coisa, que todo mundo está ganhando muito dinheiro, muito rápido, e isso, bum, estoura, acontece sempre mais ou menos do mesmo jeito. O roteiro é sempre muito parecido. Desde 29. Não, desde antes. Desde antes da criação da moeda, desde sempre. Na Grécia Antiga mesmo, a própria versão a própria versão moderna de dinheiro, a criação de uma moeda cunhada, quer dizer, em vez de você usar a pepita de ouro ali e tal para comprar coisas, aí você pegar e você ter uma moeda cunhada pelo Estado, com carimbo ali e tal, dos governantes dizendo que aquilo vale dinheiro. Desde a criação daquilo, quer dizer, a criação disso já foi para salvar de crise econômica. Foi quando? Por volta de 700 a.C., as cidades-estados helênicas porque não era na Grécia mesmo, né, tal, tipo, na Turquia, nas ilhas ali, né, tal, na própria Grécia. Você tem ali, naquela época o Estado começou a ele mesmo cunhar moeda, né? Só que ali, claro, não era dinheiro da forma que a gente tem hoje, que a gente tem papelzinho só, né, tal, que não tem valor intrínseco nenhum, mas que isso vale dinheiro. Na época não, né? Na época ali tal, você tinha... era ouro ou era prata? Ou o Electrum, que era um negócio de ouro e prata, que é a primeira moeda mesmo, tal, que era um reino lá da Turquia. Mas o que você tem documentado mesmo é que em Atenas chegou uma hora ali, tal, tipo um problema comercial ali, tal, que estava levando uma parte grande da população a estar com dívidas impagáveis com outra parte. As pessoas começaram, sem dinheiro para pagar, sem ouro, sem prata para pagar as dívidas, começaram a vender filho como escravo e tal. Imagina o problema que isso começou a dar. Tal. Porque você tinha escravidão lá, mas era prisioneiro de guerra. Tal. Você pegar o cara que nasceu livre e virar escravo. Então, a civilização ali ateniense estava à beira de voltar à barbárie, à beira de acabar. O Solon, né, tal, tipo, um dos governantes mais conhecidos ali, tal, tipo, lá por volta de 600 a.C., ele pega e resolve e fala, não, vamos fazer um plano, vamos fazer
fazer um plano para ajudar as pessoas... econômico. Exato, fazer um plano para ajudar as pessoas a pagar as dívidas. Agora Mais ou menos como os Estados Unidos ali acabou fazendo com os bancos, sabe? Certo. Mas me diz uma coisa, enquanto isso acontecia em Atenas, o que acontecia em Esparta, que era outra cidade, estado e rival de Atenas? Também estava em crise? Não, porque ali as coisas eram mais insulares, né, tal. Você tinha... Dava para entender as cidades-estado como países mesmo, né, tal. Então você tinha economias muito à parte. Então, quer dizer, a economia de Atenas não influenciava não tinha uma influência, a economia... Não tinha uma influência direta. Mas a coisa mais legal ali, tá, é que o Solon não tinha de onde tirar ouro e prata para ajudar a pagar as dívidas. Então aí ele pega e começa a fazer moeda de prata batizada. Igual o traficante batiza cocaína, ele começou a batizar moeda de prata. Ele baixou a quantidade de prata ali, tal, por volta de 100%, para 25. Para 25. Não, desculpa, para 75. Ele cortou 25 e ficou 75. O que ele fez? Ele desvalorizou a moeda para colocar aquilo. Se desse certo, pô, maravilha. Se desse errado, ia para a barbárie. Qualquer analista econômico da época, se existisse algum, diria que ia dar errado. Mas não deu certo. Esse tipo de tática continuou. Roma pegou isso e levou para o extremo. Para bancar as próprias guerras, Roma começou a pegar as moedas de prata de Roma. Chegaram a uma certa altura, na época da última guerra púnica, lá para, não estou lembrando, 200 a.C. Tudo bem. O conteúdo de prata caiu para 5%. O negócio chamava denário de prata, né, então, mas a quantidade de prata lá dentro era de 5%. O resto era o quê? Aí latão, metais menos valiosos, tá? Mas engraçado é que hoje fazem exatamente a mesma coisa. Quando aprovaram agora para subir o teto da dívida, pô, subir o teto da dívida não significa nada pra gente, né, tal, é quase que uma abstração. É uma abstração, né? Completamente abstração. O que fizeram, na real, foi permitir que o Obama batizasse mais um pouco de dólar. Permitir que o Obama imprimisse mais $1 trilhão para os Estados Unidos pagar dívidas do próprio governo. Mas me explica uma coisa, Alexandre. Aqui quando se fala, se você imprime muito a mais, causa uma inflação e até na Alemanha uma hiperinflação. Lá não vai acontecer isso? O fato de imprimir mais, essa brutalidade de dinheiro? O tal do teto da dívida, né? Você está lá nesse momento em 14,3 trilhões, é justamente para evitar a inflação. Porque se passar muito, se deixar rolar, pode rolar uma inflação sarnesiana lá. Porque, tipo assim, a pior inflação que os Estados Unidos teve... Eu gostei dessa expressão do... A salesiana Sarney vai ficar tão contente e vai dizer, não, ele falou salesiana. Tem nada a ver comigo. Mas essa quantidade não chega a gerar uma inflação? Olha, não dá, é muito difícil a gente prever quanto de inflação que a coisa vai gerar. Mas alguma? Alguma gera, mas sem erro, assim. Então isso não tem como não gerar. Aí pode pegar e sair dos limites completamente, ou pode, sei lá, vai segurando a bronca. A pior inflação que os Estados Unidos já teve, acho que foi entre 12% e 13% ao ano. O IGPM esse ano vai dar isso. Nosso aluguel vai subir, né? Tal, tipo, nosso não, meu, né? Tal, porque assim, tem casa própria. Mas... Não, mas o condomínio também sobe, é um pavor. Alexandre, você falou aí no Sarney, como é a inflação sarnesiana. Agora, isso me lembrou também de congelamento de preços no Império Romano. Exato. Como é que foi isso? Aí aquela história, Roma estava lançando tanta moeda... Quem era o imperador? Diocleciano, que foi o que lançou o congelamento. Tinha fiscais do... Tinha, tipo... Tinha do Diocleciano, que ia no mercado ver, não pode... Tinha? Tinha. A coisa mais legal ali é que o documento... A tabela da Sunab, do Diocleciano... Quer dizer, a tabela de preços que chama tabela de preços máximos, mas tipo... Sunabus. Exato. Foi... Era um nabo que eu vou te contar. Enorme. Mas aí... O bacana é que essa tabela da Sunab dele ali e tal, tipo, sobreviveu, porque foi...
eles distribuíram pelo império inteiro, era um congelamento no império inteiro. O império, pô, era o Ocidente inteiro, norte da África, tudo ali e tal. Então era um congelamento que valia para o Ocidente conhecido da época inteiro, né? E você não tinha um sistema prisional na época direito, né? E mesmo o sistema, apesar do direito romano lá ter nascido a coisa toda, você não tinha muita alternativa à pena de morte. Então a pena para quem cobrasse mais caro era a pena de morte. E todo mundo cobrava mais caro. Todo mundo pegava e colocava. Todo mundo fazia. O mercado negro rolava. Não interessa a pena que você dê. É uma coisa muito latina, não é não, de certa forma? Quando eu vejo a Itália, eu faço um paralelo com o Brasil, eu digo, meu Deus, só que lá é há muito mais tempo, mas tem um lado, aliás, muito saboroso, né, entre as nossas culturas, que eu acho muito cheio de humor, inclusive. Agora, você vê, isso que você está falando é sensacional, porque é típico, né? Como todo mundo fez, então ninguém é condenado à morte, e continua fazendo. Exato, o mercado negro vira um mercado normal. Como já foi o dólar paralelo aqui. Exato. Aí saía lá no Jornal Nacional o valor do dólar paralelo, né? Tal, saía o ágio do Monza. Saía, era legal, mas saía, né? Fazia parte da vida. Era uma informação. Exato. Não, e tinha que sair. Tinha que sair, claro. Eu sou jornalista, seria um negócio stalinista, né? Seria Cuba, você não... Em Cuba não sai na rádio estatal o preço, na nossa ditadura também não se falava nessas coisas, né? Era tudo milagre, o milagre brasileiro. Agora, vamos falar um pouquinho da Bolsa. Explicar a Bolsa de Valores, que eu acho que é realmente muito difícil explicar a Bolsa de Valores e o mercado de derivativos. Essas altas e baixas da Bolsa, como é que se vê isso em termos de influência na economia como um todo? Economia do país, de cada país. Sim. A Bolsa, ela não trabalha com a realidade do presente. Ela trabalha com a realidade esperada para o futuro. Chamado mercado futuro. Então, você tem... E o próprio mercado, que não é o mercado futuro, que é o mercado ali, que chamam de mercado à vista... Também que é o preço da ação, ele está precificando, na verdade, uma expectativa. Então você tem, mesmo o preço de agora. Então, por exemplo, nesse momento, a Apple vale quase 2 vezes mais o preço da Microsoft. Isso daí significa... O que deu mais lucro ano passado. Então, isso, né? Mas significa... Não, digo a influência. Desculpa. Não, a influência do lucro na hora é direta, mas significa também que a expectativa de lucro em cima da Apple é maior do que você tem em cima da Microsoft. Em cima das coisas... Bom, a Petrobras, por exemplo. O preço da Petrobras, se você quiser, Jô, vou lá e vou comprar a Petrobras, nesse momento você pagaria menos do que o patrimônio da Petrobras, menos do que as vigas de aço da Petrobras e as plataformas. Não, patrimônio, tudo que a Petrobras tem, se você fosse pagar ali e tal, nesse momento você ia pagar menos do que se a Petrobras resolvesse vender aquilo no ferro velho. Então. E no caso da Vale, também é a mesma coisa? Mas é isso, porque o mercado ali e tal morre de medo da Petrobras não conseguir fazer o que promete, não conseguir pagar as dívidas que vai juntar. O preço da Petrobras no mercado de hoje, não no mercado futuro, é supervalorizado em função de futuros. Então, na verdade, o da Petrobras, nesse momento, porque as pessoas têm medo o mercado lá tem medo da empresa não conseguir. Está ao contrário. Está subvalorizado. Está subvalorizado, tanto que vale menos que o próprio patrimônio. Há algum tempo estava ao contrário. Né? Você tinha uma... A Vale aconteceu a mesma coisa. Como mudou o presidente, então, principalmente lá fora, depois saiu o Roger Agnelli, aí o pessoal, principalmente lá fora ali e tal, ainda tem um pedra porque eles ainda não conhecem bem a presidência nova, né, tal, ainda não conhecem tão bem quanto conheciam o Agnelli. 10 anos já, né, tal, ele tinha provado o que ele sabia. O Agnelli, então, presidente da Vale até pouco tempo atrás, né, que ele tinha ficado 10 anos lá, né. Você falou em Agnelli,
Eu me lembrei de um presidente da Fiat também. É a família Agnelli, né? Gianni Agnelli. É a mesma família, mesmo grupo, ou não? Eu acho que não. Eu acho que não. Então também acho que não, evidente. O que você sabe sobre os salários na época dos descobrimentos? É uma coisa legal que eu fui pesquisar para o livro, porque por causa do seguinte, a Bolsa de Valores começou com uma forma de financiar grandes navegações na Holanda, né? Então, se Portugal não tivesse começado as grandes navegações, não tivesse, numa delas, descobriu o Brasil por acidente, né? Então, a Bolsa não teria começado. Então, as primeiras empresas mesmo da humanidade, no sentido de empreitada, eram as grandes navegações. Então, aí foi uma coisa que seria legal pegar ali, tá bom, quanto que esse pessoal ganhava, né? E aí você tem algumas fontes para isso, tá? Que colocam o que eles recebiam na moeda portuguesa da época, que chamava cruzado, igual a nossa, dos anos 80, né? E aí tem conversões ali de cruzado para Libra, e para Libra é mais simples ali tal de você fazer, porque tem várias fundações mantêm, atualizam. E atualizam ali o valor, né? Tal, tipo, então você tem um cálculo de inflação para Libra que vale do século XIII até agora. E aí, pegando tudo isso, dá para colocar que o Cabral, ele recebeu o equivalente a hoje 3 milhões de reais pelo 1 ano e pouco que durou a empreitada. Só o salário dele? Só o Cabral, só em cruzados, em moeda para ele, moeda de prata, ele ganhou o que hoje seria 3 milhões de reais. Com nota só fiscal? Que naquela época... Tinha nota fiscal? Cabral e companhia? Nota paulista, né? 3 milhões e tanto. E aí você vê que é parecido, porque tipo, ele que era o CEO, 3 milhões. Alguns CEOs ganham isso mesmo. A diretoria que a gente vai chamar, que eram os capitães de cada um dos 12 navios, 25 pau cada um, por mês, não por ano. Então, 25 pau cada um por mês, salário de diretoria ali, então bate com a realidade. Os marinheiros eram 1.200, tamanho de uma empresa razoável, né? Aí os marinheiros, o equivalente a 3 mil reais por mês. Só tem uma coisa, o equivalente a hoje, 3 mil reais por mês, naquela época, era tão difícil de você conseguir alguma coisa que desse o que 3 mil reais de hoje pagam, que era equivalente, você fazendo outros cálculos ali, não dá tempo de explicar agora, mas era equivalente a você hoje ganhar um salário de 30 mil reais por mês. Quer dizer, você ser um marinheiro do Cabral, ou de qualquer outra expedição muito grande da época, do Cabral foi portentosa mesmo, era o equivalente a hoje você ganhar 30 pau por mês. Ser capitão de um dos navios era equivalente a ganhar 250 mil por mês, e o próprio Cabral, 30 milhões por ano, que é, né? Tem um pessoal da aeronáutica sentado ali que já estão achando que estão ganhando pouquíssimo. Bom, eu conversei com o Alexandre Versignasse. Também. Comprem o livro. Esse livro realmente é sensacional. Você deve ter dado Quanto tempo você levou para pesquisar? 2 anos. Não, para pesquisar foi mais, né? Tá, uns 3, 4, mas para escrever ali e tal, 2. Tá aqui, olha. Alexandre Versignasse, Crash. Muito obrigado, obrigado pela sua presença. Você é um pouco ansioso. Por que isso? Mas é normal, né? É normal? Eu não estou nem um pouco. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado, Alexandre.